Oi, pessoal! Hoje a gente vai iniciar a aula. Primeiro, antes de começar, gostaria de agradecer as mensagens de carinho que eu venho recebendo de vocês, falando sobre as ikebanas, que elas estão bonitas, que elas estão transmitindo amor para vocês e, na verdade, essa é a minha intenção. E depois, iniciar a aula, agora pedindo para que vocês sentem em algum lugar confortável e vamos respirar um pouco, vamos esquecer da parte externa, vamos nos concentrar agora numa coisa boa, no objetivo de receber uma informação interessante, para que a gente possa levar da melhor forma, né, esse isolamento nosso e estar preparada para a gente daqui a pouco conseguir, com isso, ajudar muitas pessoas, não é, a compreenderem um pouco mais como é que a gente faz para se conhecer, como é que a gente faz para seguir esses ensinamentos de Meixo Sama de uma forma mais fácil e prazerosa. Então vamos lá? Respira um pouco, né? Senta um pouco numa cadeira que seja confortável para vocês. E faça um movimento de respiração contínua. Respira, inspira, durante mais ou menos algum tempo, só para que vocês estejam aqui comigo, não é? Aqui presente, aqui e agora, não é? Para a gente conseguir iniciar esse trabalho. O trabalho de hoje, ele vai ser um pouco diferente, né? Como a gente vem trabalhando com várias propostas para a gente ver como a Ikebana ela está integrada com a nossa vida, com o nosso cotidiano e com tudo aquilo que a gente permeia, né? Então, o pessoal me pediu para que eu falasse um pouco mais de ensinamentos, para que eu te desse um pouco mais um norte, para que eu colocasse mais dados para que vocês pudessem ler, para ir ilustrando um pouco mais sobre a arte que a gente vem fazendo e linkando um pouco mais ela dentro do tempo e do espaço. Isso é sempre uma coisa difícil, porque a arte ela não tem, ela é atemporal. Mas nesse caso da Ikebana, ela vem acompanhando uma história. Então eu gostaria de estar aqui com vocês colocando alguma coisa da história para que vocês possam entender um pouquinho aonde que ela entra e por que ela tem essa força que ela tem, né? Então, eu vou começar primeiro com o livro do nosso mestre, Meixo Sama, naquele mesmo livro que a gente acabou de ler, o Evangelho do Céu, não é? Que foi na parte da outra aula que eu dei, né? Volume 3, depois aí bonitinho, né? E aqui, quando a gente entra na página 208, ele começa aqui com uma frase que diz apreciação das obras de arte, e ele fala muito do olho artístico. O que seria o olho artístico para Meixo Sama, né? Que ele acredita que você contemplando as obras de artes criadas por grandes artistas, ocorre de imediato uma ligação entre a alma do autor e a de quem aprecia. Desse modo, através do contato estabelecido entre ambos, a capacidade de discernimento do apreciador se eleva, ficando mais aguçada. Então, Meixo Sama ele coloca a importância de se, como é que eu posso dizer, de se apreciar obras de arte de grande valor, né? O valor espiritual, diria. Então, a responsabilidade do artista, e na opinião do mestre, esse artista ele precisa ser um artista espiritualmente muito bem desenvolvido, não é? Nos seus sentimentos, na sua capacidade de amor, para que ele possa transferir essa essência dele nas suas obras de arte. Então, daí a nossa responsabilidade como artista e daí a nossa responsabilidade como receptor, ou quando a gente vai buscar uma obra de arte para olhar, a gente tem que prestar atenção quais os artistas que vão nos agregar, né? Não adianta a gente olhar obras hoje que está muito em voga, que trata muito de profano e que são obras que falam muito de sofrimento, muito das coisas do dia a dia das pessoas, daquela situação, muitas vezes muito feias obras de arte. Isso, na opinião de Meixo Sama, é uma situação que não traz, como é que eu posso dizer,
elevação espiritual, porque na verdade tudo aquilo que é ligado a Deus é que traz para a gente uma elevação espiritual. Aquilo que permeia no âmbito dos humanos, né, que é o sentimento carnal, ele não traz para a gente uma elevação espiritual. Então, quando a gente procurar observar, porque na opinião dele a gente deve ir a muitos museus, olhar obras de artes, mas as obras de arte que ele se refere são obras de arte de qualidade. Para quê? Para que a gente possa elevar o nosso olho artístico, não é? E profundamente crescer espiritualmente. Então, para ilustrar um pouquinho mais, até porque, segundo ele, o mundo ideal, né, que é o mundo de Miroku, seria a união do Oriente com o Ocidente, e através disso faria essa união de culturas. Através dessa união de culturas a gente estaria realizando o paraíso na Terra, dentro de nós mesmos e depois em todos os humanos, né? Então, o que seria isso? Seria a compreensão artística dos dois povos, porque, na verdade, para que a gente consiga perceber essa diferença, a gente tem que estudar a obra de arte dos dois mundos, do mundo oriental e do mundo ocidental. Então, em busca disso, para começar a ilustrar a respeito de Ikebana, eu já falei para vocês que eu fiz uma dissertação na USP, falando sobre a necessidade da Ikebana como forma de arte e defendendo a arte oriental. Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre a arte japonesa, desde o século VI até então, inclusive aqui eu ilustrei um nome de um artista floral que chama Toshiro Kawase. Esse artista, ele tem uma pegada muito Meishu-sama de trabalhar. Ele também era um jardineiro, ele também usava de flores, muito poucas flores, muita cestaria. Então eu usei as ikebanas dele. Ele é um artista vivo, ainda mora no Japão, deve estar por volta de uns 68 anos, 70 anos. Então tem alguns livros ainda que vocês podem procurar, inclusive na internet hoje a gente consegue através do Google, só por um nome, aparecem umas fotos das ikebanas dele. É muito interessante o trabalho dele. Então eu escrevi na USP falando sobre ikebana, eu vou colocar aqui a minha dissertação, tá? Então aqui fala tudo da arte japonesa até os dias atuais. E depois, no final dessa dissertação, eu falo um pouco sobre ikebanas existentes e o trabalho do Toshiro Kawase. Acho bem interessante para quem tiver vontade de ler e gostar, é interessante ler porque a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a arte oriental, né? Então, na verdade, aqui dentro desse livro, eu também acabo falando sobre quais são os preceitos na nossa modalidade ikebana, que seria o Kadoja Daishi Zen, deixado por Meishu-sama. A primeira coisa que ele fala é que para a gente fazer uma ikebana, a gente tem que agir com naturalidade. Não adianta a gente querer dominar alguma coisa que está viva, que tem a vontade própria. Então não é dominar, é se relacionar. Para se relacionar, a gente tem que ter essa naturalidade, tanto para pegar a planta, como para estar junto dela e quanto para usufruir do que ela pode nos dar. Depois, ele diz aqui para a gente usar de preferência as flores da estação. Ora, várias aulas que a gente tem feito aqui, eu tenho pego as flores que estão na minha casa, porque eu não tenho condição de sair, às vezes eu fui ao supermercado e comprei algumas, mas a maioria é a camélia. Na semana passada nós fizemos a cássia mimosa e assim sucessivamente. Eu espero que a gente vá tendo umas trocas para a gente ir trabalhando mais coisas, né? Então, visar sempre a harmonia. O que é harmonia para ele? A harmonia significa musical a coisa, né? A arte ela é musical. A harmonia é aquela relação, é aquela interação, é quando você sente a vibração da natureza na tua mão e essa relação entre vocês. E isso traz uma harmonia na sua ikebana, isso traz uma beleza, porque ela encaixa, ela se molda. É como se você estivesse colocando notas musicais e aquilo estivesse fazendo com que você tocasse um instrumento. É um pouco isso. Aí, observar, isso aqui é uma coisa dele, olha.
observar constantemente obras de arte para aprimorar a sua sensibilidade, obras de arte de qualidade, certo? Que deem essa sensação de você estar ligado a fases da vida de um artista de boa qualidade, numa época em que Deus harmonizou com ele e fez essa obra, né? E aí, proceder ao compor uma ikebana como se estivesse pintando um quadro, é isso, deslocando, fazendo a flor, se preocupando com os detalhezinhos e colocando ela de uma forma agradável, e aquela coisa da pincelada, aquela coisa da suavidade, isso é muito importante na colocação da flor. Manter sempre a alegria e o desejo de proporcionar satisfação ao semelhante. O que é isso? Significa que você já não tem aquele seu ego centrado. Na verdade, isso significa que você está doando isso a alguém, doando este amor, se preocupando com aquele que vai observar. Você está sendo aquele artista que Meixo Sama gostaria que você fosse, um artista com responsabilidade de passar uma coisa boa, e não uma notícia ruim, e não uma coisa sem beleza, e não uma coisa sem forma, e nem um desabafo pessoal, porque muitas vezes os artistas hoje, eles desabafam, né, em cima de você. Quer dizer, você não está querendo saber se ele está passando, porque todos estamos passando por problemas, gente. O que a gente quer ver é alguém que superou isso, que desenvolveu isso da melhor forma e que já está superando e passando por uma situação maior. Porque cada vez que a nossa responsabilidade aumenta, as nossas dificuldades também aumentam. Então a gente tem aqui, como é que se diz? Facilitar essa deglutição, quer dizer, essa digestão da dificuldade, passar por uma nova etapa e lançar isso à frente. E a ikebana é capaz de fazer isso. Essas flores, simples que são, elas são capazes de tirar esse mal-estar, desenvolver essa digestão rapidamente e jogar para o mundo uma coisa que todos querem ver: amor, beleza e alegria. Ninguém quer ver tristeza, ninguém quer ver ódio, ninguém quer ver absolutamente nada que não seja alguma coisa que dê prazer. Saber que na arte de arranjar flores, a essência reside no sentimento. A técnica é secundária. Eu vou depois começar, numa próxima etapa, a colocar algumas coisas de técnicas, porque Meixo Sama, ele participou dessas escolas, né? Até que ele conseguisse chegar nessa simplicidade dele. Mas a gente vai estar colocando algumas técnicas de tamanho de flor, etc., só para que o olho de vocês consigam acostumar com essa diferença de formas. E aí sim a gente chega de novo na simplicidade que eu mostrei do início, que todos são capazes de fazer, e aí você vai ficar um pouco mais, como é que se diz? A sua situação vai ficar um pouco mais densa, né, de conhecimento. Aí vai ser um pouquinho mais fácil, tá? E aí, o que acontece? Esses princípios, segundo ele, eles são capazes de você produzir arranjos maravilhosos. E que o belo, que consiste nesse sentimento, ele vai passar para você. De qualquer maneira, a sua ikebana vai ser uma ikebana bonita, com qualidade, de uma forma que as pessoas possam realmente se enaltecer, e se elevar espiritualmente, se sentir bem, transferir para o observador alguma coisa que você possa trazer de prazer para essa pessoa, gente. O prazer da pessoa olhar aquela ikebana, muitas vezes que não, ela tá envolta num problema tão grande, e o prazer dela ver aquilo faz com que o coração dela se sinta mais sossegado, se sinta acarinhado, vamos dizer assim, né? E com isso, ele conseguia fazer esse processo nos arranjos que ele colocava na casa dele. Então vamos exercitar na nossa casa para que a gente um dia possa levar esse presente singelo para alguém que realmente precisa, ou em pensamento eu posso mandar esse presente singelo também. Eu não preciso simplesmente colocar, eu posso pegar, hoje está tudo virtual, eu posso fazer esse arranjo para alguém que está passando por alguma situação muito grave,
e eu posso mentalizar essa pessoa, o carinho que eu gostaria que levasse para essa pessoa e deixar ele na minha casa mesmo. Se vocês ainda acharem necessário, você pode tirar uma foto e mandar para essa pessoa, dizer, olha, eu fiz com todo carinho e amor para você. Isso é uma forma de você acarinhar, mesmo estando longe. As pessoas vão sentir a energia, a tua energia junto disso, né? Então, para você compreender a si mesmo, é por isso que eu venho insistindo muito nesse fato da natureza. Você tem que compreender a natureza. Compreendendo a natureza, você compreende a si mesmo, porque você faz parte da natureza. As pessoas costumam se afastar muito, e hoje em dia, em função do pouco espaço, em função de quanto caro está morar numa cidade como essa, as pessoas cada vez elas se afastam mais, ao invés de se unir, elas se afastam mais. Então, a gente se afastando da natureza, a gente se afasta da gente mesmo. A gente não tem como perceber como que a gente funciona, e a gente só consegue perceber através do outro, ou através de alguém que nos faz perceber o outro. Então, no caso, o outro aqui é a natureza. Então, vamos fazer, porque é impressionante como o nosso olho começa a mudar, a nossa sensibilidade começa a mudar e a gente começa a atrair para a gente coisas muito mais interessantes do que a gente tinha atraído até então, não é? O nosso olho começa a permear lugares que ele jamais pensou que pudesse, porque eu volto a insistir naquela frase que eu falei. A gente não pode mudar a situação que está, mas a gente pode mudar a forma com que a gente olha essa situação. Então pensem nisso sempre. Pensem que essa situação, Meixo Sama era uma pessoa simples, né? E ele gostaria sempre de passar essa simplicidade. Os ensinamentos dele são difíceis porque eles são tão simples que a gente fala, meu Deus do céu, será que eu entendi errado? Será que eu li errado? Será que essas páginas estão dizendo isso mesmo que elas querem dizer? Porque a gente tem mania de complicar. E tudo não é tão complicado como a gente acha que é. As coisas são muito mais simples do que a gente realmente pensa que são, né? Então, ele fala, inclusive, fixa a tua mente no que é mais além, não é? Pensa numa coisa muito mais alta do que você, alguém, sabe, muito precioso, porque ali é que mora o grande sentimento, não é? A gente é um grãozinho de areia desse tamanho. Hoje, eu estava até conversando com uma amiga minha, as pessoas estão muito mimadas, sabe? Todo mundo sabe de tudo e todo mundo é PhD em tudo. Tá muito difícil conversar com as pessoas, né? Porque todo mundo está muito intolerante. Ou você é racista ou você não é racista. Ou você aceita pessoas homossexuais ou você não aceita. O que é isso, gente? A gente tem que conviver com todo mundo. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são, independente do que elas são, né? Então, essa situação da natureza, ela nos mostra de que forma eu posso trabalhar o branco, o verde, o vaso. As pessoas que estão ao redor significa aqueles que a gente está bordeando os nossos arranjos, não é? Isso tudo, ele é feito como se fosse um palco, né? A gente tem que misturar uma flor com a outra, às vezes uma folhagem com uma flor, tamanhos diferentes. Isso faz com que a gente pense e repense qual é a nossa atitude com relação a tudo que está ao nosso redor, não é? Aí você tem que fazer o que for necessário fazer. Não é para ficar eu vou cortar aqui. É aquela coisa. Ele mesmo dizia, você corta a flor, você coloca no vaso, ela escolhe o lugar que ela quer ficar, gente. Não é a gente que escolhe, não adianta ficar amarrando, não adianta ficar colocando arame, fazendo. A flor, ela tem vontade própria, ela escolhe o lugar que ela quer. O que eu tenho que fazer é retirá-la, cortar rapidinho e colocar na água para que ela sobreviva e fique linda durante muito tempo na minha casa. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho não é desejar ou forçar a natureza para que ela fique da forma que eu quero, tá entendendo? Eu não posso fazer isso com o mundo. Eu não posso forçar uma pessoa a ser aquilo que eu gostaria que ela fosse, tá entendendo? Então, é uma situação que tem esses dois lados. Então a gente vai começar daqui para frente a trabalhar esses dois lados para vocês entenderem mesmo como que essa situação ela vai chegando a nesse momento em que a gente precisa realmente compreender onde nós estamos, o que em mim eu posso mudar para eu, por exemplo, agregar nesse mundo que a gente está.
né? O que Meishu Sama gostaria que eu fizesse para agregar para alguém alguma coisa que eu pudesse ajudar, não é? Passando uma experiência de vida minha, passando alguma coisa que eu trouxe para mim, não é? Então isso é que a gente tem que se preocupar hoje. Não é se um é amarelo, o outro é verde, o outro ele gosta disso, gosta daquilo, se ele tá brigando, se ele não tá brigando, não é isso, gente. A gente tem hoje que se preocupar o seguinte, é descobrir quem sou eu. Quem sou eu, Adriana? O que eu posso trazer de benefício para esse mundo, para que a gente possa cada vez melhorar mais? Então, você tem que ir de encontro a tudo sem desejar nada, porque você tem que entender qual é o seu caminho. Quem afinal você veio fazer aqui? Por que eu estou servindo ao mestre? Eu estou servindo ao mestre porque eu sou especializada nisso. Então é aí que eu vou mostrar para as pessoas, não é? Então, ama tudo que existe, gente. Sem se preocupar se tá dentro de uma pessoa ou de outra, todo mundo é todo mundo, vamos amar, né? Vamos passar amor, que na verdade é isso que nos espera hoje, né? Liberta suas preocupações, entrega para quem tem a capacidade de resolver e alimenta a sua vida de uma forma mais suave, mais bela, não é? Trabalha coisas que te engrandeçam, não é? Nesse momento, porque a gente já está mais do que provado que a nossa situação agora é essa, é nós, é a gente com a gente mesmo, é a gente com o outro, é a gente com o todo, não é? Nós estamos aqui agora para resolver essa situação, para resolver de uma vez por todas, para que a gente possa merecer um mundo melhor, não é? Então, conserva o ânimo sereno nas suas atitudes, entendeu? Para que você possa, nas vicissitudes, as coisas que você não gosta, conserva a pacificação, não é? Para que você possa resolver de uma forma mais tranquila, não é? Trata o seu corpo como se ele fosse um pedaço de argila, não é? Aquela argila que você vai moldando para cá, para lá, para cá, para lá. Não coloca a pessoa dentro de uma caixinha, sabe? Aquela pessoa que você fala, ela é assim. Não põe ninguém dentro de caixinha e não se coloca dentro de uma caixinha. Se possibilite mudar, gente. Sempre é hora de acordar, sempre é hora de mudar, né? Então é isso que Meishu Sama diz muito pra gente. É isso que estão nos ensinamentos, é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. E dando uma ideia geral, tá? Para que vocês possam admirar, eu gostaria depois que vocês olhassem esse artista, que é o Hiroshige, né? Que é um artista japonês que trabalhou ukiyo-e, que são as estampas japonesas. No Museu de Hakone e de Atami tem muitas obras de Hiroshige, né? E o que é mais interessante da obra japonesa, que eu gostaria que vocês observassem, é que ela é tirada de uma outra perspectiva, que chama de perspectiva isométrica, que seria o quê? Seria que, na verdade, o Oriente ele tem uma outra forma de enxergar a perspectiva. A nossa é através do nosso olho, né? O nosso olho ele abre e traça a perspectiva no Ocidente. No caso daqui, não. No caso daqui tem um outro olho, que é um olho um pouco mais amplo, que ele vem daqui de cima e ele abre essa figura toda aqui para baixo. Olha, como se a pessoa estivesse enxergando aqui do espaço. Isso que eu gostaria que vocês observassem e começassem a notar que a arte oriental, né? Ela tem muito essa característica, que é uma característica totalmente diferenciada da nossa. Então, é interessante, porque vocês comecem a olhar, né? Vai lá no Google, põe lá Hiroshige, olha, folheia, dá mais umas olhadinhas, veja como era feito, né? Que ele é um artista de qualidade, ele vai trazer o bem-estar que vocês precisam nesse momento e que a gente possa depois comparar com algumas situações. E no final da aula aqui, eu já estou me estendendo um pouco demais, eu não gostaria de me estender muito, foto de algumas ikebanas de Meishu Sama, que eu tenho, né? Essa daqui é um livro que eu tenho, com a foto das ikebanas dele, que são ikebanas muito simples, muito singelas, muito formadas mesmo pelo amor dele, pela forma com que ele via a natureza, não é? Pelo jeito que ele cuidava, sabe? Olha, e sempre colocando no tokonoma. O que é o tokonoma? Tokonoma é uma área da casa japonesa onde as pessoas colocam o melhor quadro,
colocam um arranjo de ikebana, é como se fosse um altar, né? Aí ela coloca lá as ikebanas, ela vai mudando de estação, né? Cada estação eles colocam uma flor diferente, entendeu? E aí eles vão colocando todo o amor dentro desse lugar. Então a pessoa quando entra na casa japonesa, a primeira coisa que ela vê é aquele tokonoma lindo. Significa o quê? Que a pessoa tá lá recebendo você com aquele amor, aquele carinho, tá? Depois vocês vão poder olhar direitinho. Isso aqui é só algumas que eu tenho aqui nesse livro, né? Para dar uma olhada naquilo que eu falei. Não tem muita mistura de flor, é muito simples. São as flores do jardim dele, que ele vai podando e ele vai colocando dentro do tokonoma dele. Olha, pode reparar que é sempre assim, ó. Ele tem um quadro, uma atrás, né? Você vê que tem um quadro, ele combina o quadro com a ikebana, né? Olha essa daqui do passarinho, olha aqui, ó. Olha como ele combina o quadro com a ikebana que tá ao lado, olha. Ele se preocupa com esses detalhes, né? Isso a gente tem que se preocupar também. Onde a gente vai colocar? Quem é que vai ver? Né? Se a parede de trás tá sobressaindo a ikebana que a pessoa tá fazendo na frente, não é? Se você vai colocar para alguém que vai observar, que gosta daquela flor, às vezes você vai receber uma pessoa que ama rosas, coloca a ikebana de rosas para essa pessoa, não é? Isso tudo demonstra, porque parece que não, mas passa um carinho, né, para a pessoa. Passa aquela preocupação de que você está recebendo uma pessoa na tua casa, mas você está tendo aquele carinho por ela. Hoje as coisas elas estão muito frias, né? As pessoas não estão tendo mais carinho pelas coisas, né? Então, o que a gente vê aqui nas ikebanas dele, como tudo que Meishu Sama faz, são, como é que se diz? São a sutileza dos detalhes, né? O equilíbrio, olha esse arranjo que ele mistura o buquê de noiva com essa papoula aqui. Olha que coisa, olha que equilíbrio que tem, né? Desse monte do branco e a flor de cima fazendo papel de folhagem e a de baixo fazendo papel de flor, ou ao contrário, não sei. Isso é muito legal. Isso é muito legal o quê? Pra gente começar a abrir a nossa cabeça, a olhar com os olhos do coração, a imaginar como que o mestre conseguiu passar isso nessas fotos pra gente, essa luz que emana dessas ikebanas que ele faz. Então, a gente se desenvolvendo, a gente fazendo cada vez mais com amor, eu tenho certeza que todos nós poderemos ministrar um jorei através de um arranjo de ikebana. E, com certeza, muitas vezes é muito mais aceito, não é? Que as pessoas não vão ter preconceito com isso, as pessoas vão adorar, vão receber com amor, porque todos recebem flor com amor. Então, eu espero que hoje eu me prolonguei um pouco demais, mas eu espero que eu tenha, como é que eu posso dizer? Não sei, que eu tenha contribuído, não é? Para fazer com que vocês tivessem um pensamento melhor, não é? E um pouco mais responsável pelos seus atos, pelas coisas que a gente pode fazer e como que a gente pode fazer cada vez mais e mais. Gente, muito obrigada. Eu tô adorando as frases de carinho. Sinceramente, eu tenho me superado para fazer essas aulas. Eu tenho lido, eu tenho pesquisado, porque a minha preocupação realmente é que eu possa contribuir para que a gente consiga ser verdadeiros, consiga passar o que a gente pode e que todos nós podemos fazer igual, podemos. Amanhã eu gostaria de ver várias pessoas assim, gravando vídeos, mandando vídeos e contribuindo com aquilo que ela tem de melhor. E eu mesmo vou assistir com o maior carinho. Muito obrigada, gente. Aqui vai meu beijo.